Muito bem, sem mais delongas, nós vamos passar a palavra ao Gustavo, que é o nosso facilitador dessa noite. Boa noite a todos. Antes de iniciar aqui, gente, eu vou só me apresentar. Gustavo Nagato. Isso aqui vai ser para mim um aprendizado e espero contar com a colaboração e a compreensão de vocês. Antes de iniciar o capítulo propriamente dito, eu coloquei esse slide aqui, coloquei 3 slides. E achei interessante falar sobre a lei do progresso, que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 3, ou capítulo 8, tem a lei do progresso. E a lei do progresso aqui, para mim, ela me norteou, porque como nós somos criaturas, todos nós fomos criados simples e ignorantes, tivemos o nosso ponto inicial juntos, né? A gente já sabe de onde nós partimos e a gente tem também um alvo ao ser alcançado. E diante da lei do progresso, né, a gente vai chegar aonde? Ao mundo perfeito, onde a felicidade plena vai se reinar. E às vezes eu penso se é um lugar físico, se é um lugar espiritual, se é um lugar dentro de mim, né? Essa lei do progresso, ela tem me pautado aqui nos estudos e me facilitado quando eu vislumbro um caminhar. Ainda que em momentos da nossa evolução a gente pare ali, fique estacionado, a gente não volta, a gente só tem um sentido único, né? E aqui eu coloquei o mundo corporal e o mundo espiritual, porque nesse caminhar entre desencarnações, reencarnações, a gente ora está no mundo corporal, ora no mundo espiritual. E quanto mais a gente tiver consciência, né, desse intercâmbio de mundos, isso vai nos facilitar em muito o aprendizado, né, enfim, tudo. Bem, aqui eu coloquei também na sequência, falando sobre as 3 revelações. Nesse caminhar da lei do progresso rumo à perfeição, Deus nos proporcionou 3 pontos em momentos distintos, né, a respeito das revelações, para a gente entender as leis de Deus. Num primeiro momento veio Moisés, né, com as leis mosaicas, mostrando a lei de Deus, associado ali a um entendimento de justiça. E na sequência, como segunda revelação, veio Jesus Cristo nos ensinar o que é amar. E ele não veio destruir a lei, muito pelo contrário, ele veio dar cumprimento a essa lei que foi posta ali inicialmente por Moisés, né? E hoje ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo, ele é o nosso irmão maior, que nos presta a todo momento exemplos. Ele se doou integralmente quando ele veio encarnado aqui como Jesus. E a ele nós só temos a eterna gratidão, né? Porque exemplos, se a gente olhar ali esse percurso, curto percurso, quando ele estava encarnado, ele nos mostrou apenas o amor, mas em várias formas, né? Aplicado de diversas maneiras. E aí na terceira revelação, nós temos aqui o Espiritismo, a codificação, né? Em que Allan Kardec nos proporcionou, nos brindou com uma doutrina tão rica, que nos traz assim explicações. É a fé raciocinada, né? E hoje, como a gente está aqui num estudo, né, sério, e a gente tem essa consciência do Espiritismo, ele nos conforta, né? Ele veio como também lógica que Deus nos apresentou como a terceira revelação. E aqui eu coloquei um trechinho, um espírito israelita. Ele diz, foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra, e o Espiritismo arrematará. Isso aqui para mim está condizente com a nossa lei do progresso. E essa lei do progresso não é só a lei, não é a lei mais importante não, mas é aquela que me tocou mais, né?
Ali no Livro dos Espíritos são várias leis apresentadas, mas a lei do progresso, nesse aspecto aqui, para nosso estudo, eu acho que veio a encaixar perfeitamente. Bem, e antes de começar, eu tenho mais esse slide aqui. Visão em paralaxe ou noção de paralaxe. O que seria isso? A visão em paralaxe, de uma forma bem simples para entender, é como se você tivesse um objeto fixo, né? E diante desse objeto fixo, a gente teria diversos observadores. Ou apenas um observador, mas que está em movimento, né? E quando se tem vários observadores e um objeto fixo, cada um tem a sua visão, cada um forma um ângulo. E aqui, como a gente está estudando, discutindo os capítulos do livro, cada um tem uma interpretação. E não é que um esteja certo ou errado, é um modo de pensar, se você está levando em consideração as suas experiências, né? O seu nível de entendimento daquilo. E aí veio a visão em paralaxe, que eu coloquei em relação ao título do nosso livro, Ação e Reação. Bem, quando a gente foi proposto o estudo do livro Ação e Reação, eu particularmente tive a primeira referência lá quando eu estava estudando para vestibular. As leis da física, a terceira lei de Newton, da ação e reação, né? E segundo Newton, né, um corpo, ele aplica uma força em outro corpo com uma direção e um sentido. E como reação a essa aplicação de força, aquele corpo também sofre uma ação, uma reação de mesma intensidade, de mesma direção, mas que sentido oposto. É uma reação. E eu coloquei só uma brincadeira, um karateca dando um golpe na tábua e a tábua dando um golpe na mão dele. Essa seria uma visão do título Ação e Reação, em que Newton ali ele estabeleceu o paradigma da matéria, né? A coisa física, tátil. E isso aqui a gente sente no nosso dia a dia em todos os momentos. Pegar um copo, o copo pega a nossa mão e assim por diante. Em relação ao segundo item, Código de Hammurabi, que é um compêndio onde tem várias leis, né, inseridas ali, tem o princípio da lei de Talião, que é mais conhecida como olho por olho, dente por dente. Aqui eu coloquei porque essa lei de Talião, olho por olho e dente por dente, nos remete à sensação de ação e reação, mas no sentido em que está implícito ali uma sensação, um sentimento de vingança. Assim, vamos supor que alguém em uma vida anterior venha a matar um filho de alguém, esse pai que perdeu o filho, vai se sentir mais aliviado se ele conseguir, se eu tiver um filho, é claro, né? Ele vem a cometer o mesmo ato, dando uma sensação ali de que houve uma reciprocidade entre o crime que eu cometi e a pena que vai ser imputada a mim. Ação e reação nesse sentido. No terceiro ponto aqui, em relação a ação e reação, temos a visão do observador André Luiz. Eu coloquei entre aspas o observador aqui porque é só mesmo para destacar, porque o André Luiz, quando ele desencarnou, que ele passou no processo ali de expiação não, que ele passou no umbral, né? Ali ele sentiu uma gama de sentimentos inferiores, se sentiu injustiçado, né? E André Luiz, quando consegue ser acolhido no nosso lar, dali em diante ele vai recebendo, vai entendendo essa configuração entre o mundo espiritual, o mundo físico, e ele, um homem que gostava de estudar, não perde a oportunidade, ele quer trabalhar, ele quer ter conhecimentos, e quando lhe dão permissão
para entender como se processa o mundo além da matéria. Ele está lá em Nosso Lar. Ali contém vários departamentos, né? A depender do problema do espírito, tem lugares específicos que vão ser trabalhados. E ele vai fazendo uma excursão. E neste livro aqui, ele está lá na mansão, né? Então ele é um observador. E graças às obras de André Luiz, a gente tem uma gama de conhecimentos, né? Nós somos eternamente gratos através de Chico Xavier, que conseguiu, é muito gratificante para nós, é muito elucidador. Então, eu só quis fazer não é uma brincadeira não, mas mostrar que a ação e reação ela tem diversos sentidos, né? E vamos lá, vamos dar prosseguimento. Pessoal, agora a gente vai entrar no capítulo 14 mesmo, né? Resgate interrompido. Eu não estou vendo vocês, aliás, eu coloquei aqui, tá tudo bem? Acho que eu estou indo muito rápido, podem fazer assim se tiver tranquilo. Tá tranquilo, então tá bom. Gustavo, tá tranquilo. Eu estou achando que eu não tenho a noção de tempo aqui. A falta de didática aqui também é um fator a ser vencido. Então, esse é o capítulo 14, Resgate Interrompido. A história inserida nesse capítulo, né? Lá no livro, no segundo parágrafo, André Luiz já mostra quem são os personagens, né? Ildeu, casado com Marcela, e os dois tiveram os 3 filhos, Roberto, o primogênito, Sônia e Márcia. E é interessante que em alguns outros capítulos a gente vê a pessoa cometendo um deslize em vidas passadas, ela consegue entender que ela errou e como a Cíntia disse lá no início da apresentação aqui do nosso livro, a pessoa decidiu a caminhar pelo bem. Aqui a gente não vê isso, a gente vai estar concentrado na história ainda dele. Em outro momento, em vida posterior, que talvez ele vai acordar para a vida, realmente, a vida espiritual, e entender que ele estava indo no caminho errado. Então, essa aqui é a configuração da família, né, em que a história se permeia. E aqui eu coloquei, peguei do livro Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel, acerca da família. A família é um ponto-chave, é onde nós temos a nossa primeira noção de unidade. E a gente acha que, poxa, eu vim numa família que não tem nada a ver comigo. Tem muito a ver. Porque lá atrás a gente fez algo que comprometeu essa relação, e pela generosidade de nosso Deus, ele nos permite reencontrarmos, né? Às vezes isso não é muito fácil, porque existem tantas pessoas nesse mundo espiritual necessitando de reencarnar, né? Então, é uma possibilidade que a gente tem que, quando estamos encarnados, a gente tem que agarrar com unhas e dentes e, a partir dali, trabalhar. Mas não é tão fácil assim. Em outras épocas, possivelmente, a gente errava da mesma forma que o deu. E aqui no Consolador, no item 175, né, ele pergunta: o Instituto da Família, ele é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? E aqui fala: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Preponderam neste instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia ocorrem igualmente os ódios, as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. E é isso, a nossa encarnação aqui, a nossa vinda numa família, estruturada ou não, né?
dentro dessa família consanguínea existem membros que já têm uma relação de afetividade, como também tem membros que de cara você percebe que algo é errado. Parece que ele nasceu na família errada. E não é isso, é uma oportunidade de nós reequilibrarmos, pagarmos nossos débitos, né? Alguns vêm nessa missão, nessa encarnação com o intuito unicamente de ajudar no processo de pagamento de dívidas anteriores, um espírito mais elevado, como no caso Marcela aí se apresenta, ela veio para ajudar no desenrolar dessa trama aqui entre o Deu e os filhos, que eles tiveram ações não muito felizes, né? E retomaram a existência corporal nessa configuração com auxílio de Marcela. É claro, com isso, a nossa vinda numa família é algo muito planejado. Como eu já escutei ali Edivaldo falando acerca da potência da Terra em abarcar os espíritos, né? 21 bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados. E atualmente aqui encarnados nós temos 7 bilhões e alguns milhões de encarnados. Para você ver o tanto que é difícil, né, você conseguir conciliar dívidas, problemas entre indivíduos encarnados numa mesma época. É algo que a gente não consegue imaginar. É muito perfeito. Vamos lá, dando sequência. Aquela estrutura familiar ali, até então, Ildeu se mostrava um homem honesto, feliz, até ele sintonizar, ele conhecer Mara. A Mara aqui, ela se apresenta uma moça leviana e inconsequente. E, querendo ou não, ela é o pivô de uma desarmonia, mas ela não age sozinha. Há uma cumplicidade de pensamentos, né, entre ela e o Deu. E ali se estabelece um vínculo de uma paixão regada pelo sexo, que é uma energia muito forte, né? E o Deu fica cego por Mara. Mara, de uma forma maldosa, né, envia cartas para a esposa, para Marcela, e Marcela, ela lendo aquelas cartas, ela chora no seu íntimo, fica muito triste, mas ela não deixa transparecer isso a Ildeu, o tanto que essa mulher tem um espírito forte, né? E depois que Ildeu conhece Mara, ele entra num processo ali de cegueira total. O lar para ele vai perdendo sentido de um lugar acolhedor, de um lugar onde ele compartilha, tem uma cumplicidade com a sua companheira, com seus filhos. E acaba ele se tornando uma pessoa rude, com condutas deploráveis, né? Ele chega em casa à noite, já mostrando aí traços da bebida, aventuras inconfessáveis, como está escrito no livro, né? Nem isso ele consegue esconder de Marcela. Tamanha é a relação entre ele e a Mara, acaba que ele não consegue sair de casa de uma forma, da casa dele, porque ele é extremamente apaixonado nas filhas, ele não quer dar o braço a torcer, mas ele também não deixa aquele ambiente salutar, saudável. Pegando no pé da Marcela, sendo agressivo. Temos ali relatos da violência tanto física quanto moral em relação à própria Marcela, ao filho Roberto, né? Isso tudo em função de não estar atento aos pensamentos, atento à grandiosidade que não é só essa vida, que existe algo além. E ele quer viver o presente.
ele quer sentir o prazer, né? E isso aí ele esquece tudo que é o mais importante. Para ele, a Mara representa o quê? A esposa ideal, a companheira ideal, porque ela traz para ele o sentimento de liberdade, de prazer. E durante ele, no desenrolar, apresentando a rotina daquela família, né? A gente percebe que Ildeu, ele é extremamente, chega a um nível de agressividade moral em relação a Marcelo muito alto, muito grande. A qualquer pedido dela por necessidades materiais que está faltando em casa, ele aponta o dedo para ela, acusa ela, dizendo que o que ela quer mais dele. Ele já está endividado nos armazéns da vida e ela só sabe pedir. Esse petitório dela decorre do desperdício dela. E ali ele aponta o dedo e tem palavras aqui, frases que, quando ele se dirige a ela, são pesadas. Como essa aqui: se eu soubesse que o casamento seria isso, teria preferido estourar os miolos a assinar um contrato que me escraviza a existência inteira. Isso é muito agressivo, você dizer isso, ainda mais para a sua esposa, né? Que preferia estourar os miolos. Daqui você já percebe que os pensamentos deles vão somente no sentido de coisas negativas, ruins. Aquela dita de orai e vigiai vossos pensamentos, aqui está longe dele. E outra frase que coloquei para mostrar essa carga negativa que ele carregava: não sei até quando poderia aturá-la. Não será mais aconselhável regresse você à terra que teve a infelicidade de vê-la nascer? É muito grave isso aqui. E isso acontece até hoje, nos nossos dias, não é nada anormal. Infelizmente, vários são os relatos, notícias da incitação ao suicídio. Setembro agora era o mês de prevenção ao suicídio, né? Algo que é tão grave que tem que ser tratado como problema de saúde pública, a questão do suicídio. Graças a Deus, né, a bondade dos espíritos e dos irmãos encarnados, também tem atividades que tentam modificar esse quadro. E o simples fato de nós estarmos aqui discutindo isso, as várias formas dentro do âmbito familiar, isso se reflete também naturalmente na nossa sociedade, reflete na nossa encarnação, as encarnações futuras. É um processo, a gente não vive num casulo, né? Nós dividimos, compartilhamos aí a vida e essa caminhada até a perfeição. Estamos todos juntos, né? Então é interessante, a família ali, o nosso núcleo, a nossa célula, ali a gente pode, de uma forma mais calma, estabelecer conceitos, princípios basilares aos nossos filhos. A nossa função de educador é muito importante. E aqui, infelizmente, é um caso de uma família em desarmonia, né? Aqui, o outro alvo de Ildeu é o seu filho primogênito, o Roberto. E nessas brigas, né? Brigas não, discussões de Ildeu com Marcela apenas escutava. Ildeu vociferava, gritava, falava coisas fortes, pesadas, né? E não raro as crianças acordavam. Roberto, que era extremamente ligado à mãe, sempre vinha socorrer a mãe. E quando ele chegava ali, o pai Ildeu o enxergava não como um filho, mas como um agressor, um opositor, alguém que só o olhar do filho parece que estava julgando ele, né? Não tinha uma sinergia entre uma relação de pai e filho. E, não raro, também Ildeu agredia fisicamente, dizia coisas
pesadas para uma criança de 9 anos. E aqui, por exemplo, coloquei, sai daqui, sai daqui. Isso você falando para uma criança é muito triste, né? Tenho gana de matá-lo. Olha aí o pensamento já negativo. Aqui, quando você fala isso, é porque você está vivendo numa nuvem de pensamentos ruins. Você está atraindo para si, ali para o seu lar, espíritos afins, né? Espíritos que foram homicidas, que eram agressores, que praticavam adultério assim, sem nenhum pudor. É muito triste, porque o pensamento ele consegue atrair os espíritos afins. E às vezes eu falava, tenho gana de matá-lo. Todas as noites essa mesma pantomima, né, esse teatro, você vir aqui me afrontar, chamava ele de bandido, palhaço. É uma cena lamentável, mas infelizmente, volto a dizer que é uma cena que acontece nos dias de hoje. Por outro lado ali, Marcela, né, a mãe, esposa dedicada, mãe amorosa, que a gente já percebe, fazendo a leitura do livro, que ela é um espírito mais evoluído. Ela foi educada na escola do dever. E ali ela se recolhia, chorava em silêncio. E o coração era tão puro que ela, ao invés de retrucar, ela suplicava tolerância e serenidade para com Ildeu. Que ele tivesse um surto de batesse a consciência ali e visse o caminho que ele estava indo, né? E a equipe espiritual, Silas, Hilário e André Luiz, quando eles começam a perceber ali essa agressão diária, né? Eles também prestam assistência a todo momento. Geralmente à noite ali, quando ela se recolhia diante de um dia pesado, cansativo, vindo a chegada do marido com todas aquelas, a energia ruim, o assédio moral da Mara em relação a Marcela, né? Então ali ela se recolhia à noite e era o momento em que a equipe, com processos magnéticos, né, fazia com que ela recebia aquela energia, aquele fluido renovador que era necessário. Aqui a assistência era quase que diariamente. À noite ali aplicavam alguns minutos em tarefas que nos falavam aos refolhos do coração. É muito interessante porque às vezes a gente está tão apegado à matéria, a gente esquece que tem uma legião de espíritos ruins, mas também espíritos bons que nos acompanham, que estão ali nos auxiliando, os nossos mentores. A gente às vezes esquece disso, né? Nós esquecemos às vezes de agradecer porque eles estão aqui, eles estão nos intuindo, nos auxiliando, e essa cumplicidade ela tem que ser respeitada. Eles, a partir do momento que a gente encarna, a gente tem um guia espiritual aqui nos acompanhando. E é uma dedicação séria, uma dedicação ali que ele não pode interferir muito, porque tem a nossa parcela de liberdade. Mas essa liberdade ela é relativa, o livre-arbítrio, a depender da nossa evolução, né? E voltando aqui a Ildeu, que está totalmente envolvido em pensamentos ruins, do compromisso na família, aquilo ali o torna nervoso, ele fica agressivo, ao passo que quando ele lembra da Mara, ele fica excitado, seu pensamento logo destrói a família. A felicidade dele em relação à Mara vai ser consolidada em detrimento da sua família, né? Isso é muito triste. E ali, com o passar do tempo, ele vai ficando cada vez mais agressivo. Fica insustentável, né, a comunicação entre ele e Marcela, os filhos. E aqui eu não falei, mas em relação às filhas, a Sônia e a Márcia,
E o Deus é extremamente amoroso. Em relação a elas, ele acolhe, ainda que quando ele está bêbado, está agressivo, basta que uma delas o chame, que ele vai lá falar, ele é todo carinhoso, né? Já com o Roberto, totalmente oposto, diferente. Aqui o Deus se tornava mais indiferente e distante do lar. E um turbilhão de pensamentos, né, pairava em seu espírito. Ora ele pensava no desquite, ora pensava em contrair, em estabelecer nova família, né? Mas em relação ao desquite, ele pensava, poxa, se eu me desquitar, possivelmente a guarda ficará com Marcela, e eu não consigo viver sem as minhas filhas, né? Já que a Marcela é uma esposa dedicada, mulher honrada, certamente a justiça vai estar do lado dela concedendo a guarda, né? Por isso que ele tem até esse ímpeto de parar ali e falar, não vou pedir o desquite não, porque isso vai ser desfavorável para mim. Ainda que eu não vou ficar do lado de Marcela e de Roberto, eu preciso das minhas filhas, né? Aí ele não conseguia ficar longe das filhas. E a todo momento era entrar em casa, olhar para Marcela, e ele enxergava no seu lar uma prisão. Ao contrário que simplesmente pensar em Mara era algo reconfortante, era a liberdade, a falsa liberdade, né, que para ele conseguia enxergar somente isso. E diante desse turbilhão de pensamentos, né, de coisa boa não vai surgir. Vem o quê? Uma ideia ruim, uma ideia sinistra. Você percebe que ele está doente da alma, do espírito, e isso reflete também no organismo, né? E ali, André não, Ildeu, ele começa a projetar planos ruins, planos terríveis, né? Já que ele não tem essa vigilância sobre os pensamentos que vem à mente dele, puxa, atrai somente pensamentos ruins. E aí então, o que vem à mente dele? Uma forma dele perder a esposa, mas ficar com a filha, ter nova moradia agora junto com Mara, o único jeito seria assassinar a esposa. E no caso, ele já tinha um plano, ele assassinaria ela e forjaria um autêntico suicídio. Aqui eu coloquei iter criminis, que quando eu fui estudar para concurso, eu lembro disso aqui, eu achei interessante. Do momento do planejamento, a ideia de cometer um crime até você consumá-lo, existem fases, né? E tem aquela fase interna que ela está somente na sua mente, na mente daquele que está planejando, no mentor. E ali ele começa a formar um campo em que ele vai fazendo passo a passo o que ele faria. Ele planeja realmente matar sua esposa e ficar livre, né, desse compromisso e seguir em frente com seu amor, aliás, sua paixão. E para isso, o que ele deveria fazer, né? Ele ia alterar o roteiro doméstico. Como assim? Ao invés de estar a todo momento agressivo, né? Ele vai começar a ficar mais calmo, não vai entrar em vias de fato com o filho. Ele interrompe esse regime de incompreensão sistemática, ele vai atender aos anseios materiais, vai dar atenção, né, a Marcela, fingir ternura até o que? Conquistar a confiança, ao ponto de que Marcela fique mais calma, né, junto a ele, e no momento em que estivessem dormindo, ela estivesse tranquila ao lado dele na cama,
ele ia desferir durante o sono tranquilo uma bala no coração. E ia despistar a polícia. Ele ia arquitetar toda uma trama em que no final ninguém ia duvidar dele, né? Que aos olhos da população, até dos filhos, seria um suicídio. Olha só como é triste, né? Você vir à Terra, constituir família, e não é ao acaso, é algo de vidas passadas, e você perde a oportunidade e ainda quer cometer um crime perverso, contraindo mais débito. Aqui, esse slide é só para demonstrar a força do pensamento. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar outro. Embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima, e a cena inteira é pintada como num quadro, tal qual se lhe desenrola no espírito. O que quer dizer isso? Considerando que a equipe espiritual, né, Silas, André Luiz e Hilário, eles estão constantemente em vigília ali neste lar, porque Marcela, ela tem um crédito, né? Ela é amparada pela mansão. Então ali eles prestam as assistências, os passes magnéticos, reconfortantes, e ali eles percebem que algo de ruim está prestes a acontecer, né? O pensamento do Ildeu é tão forte que os irmãos, aliás, os benfeitores, eles conseguem enxergar como se fossem em películas de filme o encadeamento, né, o processo dele desde da ideia, do surgimento da ideia até ele consumar isso somente pelo pensamento. E essa força de pensamento é tão interessante que ela consegue ser visualizada pelos espíritos e para nós também a gente sente uma energia negativa de uma pessoa, a gente consegue sentir. Na palestra do Cláudio, que eu acho que foi a do Cláudio, em um momento lá ele fala que o cheiro, acho que era a energia sexual, ela conseguia se manifestar pelo cheiro. Eu acho que foi a Eliane que perguntou, ela não entendeu isso. Aí eu vou contar para vocês uma experiência. Eu tive uma oportunidade de ir ao presídio, e o que mais me chamou a atenção dentro do presídio é um lugar extremamente triste. E era o cheiro, um cheiro forte e insuportável. A gente já consegue imaginar o porquê desse cheiro, né? Um lugar superlotado, que não tem nenhuma condição de higiene, fechado. Mas não era esse tipo de cheiro que eu percebi. Não era o cheiro de fezes, era o cheiro do suor, não. Além desse cheiro, era um cheiro estranho. E ali eu percebi que era o cheiro da energia do ambiente. Aquelas pessoas ali enclausuradas, que praticaram crimes aí diversos, né? E ali eles vão trocando. Eles não conseguem passar coisas boas um para o outro. Infelizmente, são poucas os casos em que um tenta iluminar aquele ambiente. Não, é um ambiente pesado. E isso é perceptível pelo cheiro. Ali foi uma sensação ruim, né? Eu só queria compartilhar aqui com vocês o que é a força do pensamento. Os espíritos enxergam as imagens de nosso pensamento, como também nós aqui conseguimos sentir uma sensação ruim ou boa, a depender do espírito ali, né? E também o cheiro. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas foi uma relação que eu consegui me identificar entre a força do pensamento e a percepção olfativa. E aqui, né, diante daquele cenário em que Silas percebe os planos macabros de Ildeu, ele reforça a vigilância sobre aquela família.
Ali ele disponibiliza dois companheiros zelosos e abnegados que se revezam diariamente para impedir que venha acontecer o pior. E em um certo momento, a equipe de assistência estava prestando assistência a outros doentes espirituais na mansão, e um desses irmãos vigilantes, ele percebeu que Ildeu colocaria em prática isso. Ele ia antecipar a precipitação dos acontecimentos. E, na mesma hora, esse espírito se dirigiu aos benfeitores e falou, olha, ele está com a intenção de cometer o ato. Na mesma hora, Silas, se dirigiu àquele lar. Como ele é um espírito já com uma bagagem muito aflorada, ele detém essa extensa autoridade. Ele, juntamente com entidades amigas, a primeira coisa que ele faz ali em volta daquela família é afastar os espíritos atraídos pelos pensamentos baixos de Ildeu, Ali os alcoólatras, os espíritos delinquentes que ali ficam absorvendo aquela energia negativa, Então ali ele já começa a fazer isso, a limpar o ambiente para que a intuição, os passes magnéticos sejam mais eficazes, naquela família. E o que acontece? Nesse mesmo dia em que o espírito percebe a intenção de Ildeu, naquela madrugada, Ildeu vai até seu gabinete e ali ele já entra em contato com que é a arma, com o pente, o carregador, Ali a gente já percebe a fase externa em que ele começa a executar. E ali os espíritos amigos enxergam um filme. Ele está novamente reformulando aquela imagem, o passo a passo que ele vai fazer. Então ele vai até o escritório, pega a arma, e o momento seguinte seria o quê? Ele vai até o quarto dos seus filhos, fechar, passar a chave naquele quarto para que eles não presenciem a cena, E não seja também até pego no momento do ato. E percebendo que ele já está fazendo, colocando em prática, ele está indo em direção ao quarto das crianças, Silas, o que ele faz? Ele chama uma das filhas que estava dormindo, no caso Márcia, em espírito, ela estava dormindo, então no processo de desdobramento ele consegue trazê-la junto dele, de André Luiz e Hilário, e mostra aquele quadro horrível, aquele pensamento do pai. E, de forma bem abrupta, ela retoma o corpo e acorda gritando, Papai, papaizinho, não mate, não mate. E uma gritaria ali se estabeleceu no quarto e Marcela, que estava dormindo, na mesma hora ela se põe de pé e corre até o quarto das crianças. E ali ela consegue visualizar o pai junto com a filha no quarto dos filhos com a arma em punho. E Marcela, que é um espírito tão simples, tão honesto, tão bondosa, ela não percebeu a intenção, a real intenção de Ildeu, Ela vê ele com a arma, mas ela, em momento algum, ela acha que aquela arma seria usada contra ela. E aí ela crê sinceramente que o esposo iria se matar, ia praticar o suicídio. E ali ela implora para que ele não faça, Ela olha tanto que ela é um espírito de luz, ela fica extremamente ansiosa, não quer, ela sabe, no fundo ela tem a consciência do que vem depois de alguém que suicida, Aí Marcela, diante ali dos acontecimentos, ela roga para ele para que ele não cometa esse suicídio e fala para ele, se for de sua vontade,
monte nova casa e vá viver com a mulher que o faça feliz. Ela prefere abrir as portas ali do casamento, o compromisso dele estabelecido, ela prefere interromper, liberá-lo, né, a que ele cometa um suicídio. Isso é um espírito, é um comportamento de um espírito generoso, que já tem créditos, né, já tem uma percepção muito além de Ildeu. Ildeu, apesar dele ficar sensibilizado, né, com o bom coração da esposa ali, ele aproveita a situação. Ele até então ele não tinha se aventado para essa possibilidade, ao invés de um desquite, das cartas, né, para afastar a esposa. Não, ela propôs que ele fosse constituir nova casa. E ali ele falou, realmente, para mim já deu. Para mim, ou eu não consigo mais ficar aqui na nossa casa. Para mim já é insuportável. Só restam dois caminhos, o suicídio ou o desquite. E é muito baixo isso, né? Esse comportamento dele. Mas antes isso, o desquite, a separação, do que cometer um crime, um assassinato. E aí, lendo, agora eu não me recordo de onde eu tirei onde eu fiz a leitura, né? Às vezes o desquite, você se divorciar, é a melhor solução para que, ainda que na vida espiritual o casal se propôs a vir a se consociar ali no matrimônio, em matrimônio, tendo uma missão a cumprir, um deles ou os dois fala, não, vamos separar cada um para o seu canto, se desfaz esse contrato, às vezes é melhor, porque isso pode descambar para o assassinato, o suicídio, né? Então, o débito vai ser muito mais difícil. E depois daquela cena toda ali, a Marcela leva as crianças lá para o quarto, né? Consegue fazê-las dormir. E ela se põe a orar. E nisso tudo ali os espíritos benfeitores estão acompanhando, né? E ela faz uma oração muito forte, né? Ó meu Deus, compadece-te de mim, pobre mulher desventurada. O que fazer sozinha na luta com 3 crianças necessitadas, né? E naquele momento Silas percebe que ele tem que não intervir, mas iluminar o coração dela naquele instante. É um instante crucial, porque ela pode descambar também para um sentimento ruim, se isolar, esquecer do seu compromisso em relação aos filhos, né, a parte de educá-los, e fazer umas solicitações. Só um minutinho que caiu aqui meu celular. Silas, então, ele fala para ela, reanima-te. Ele, da mesma forma que ele fez com a Márcia, ele conseguiu, em processo de desdobramento, que Marcela fosse até eles. E no momento que ela enxergou os irmãos espirituais, Silas, André Luiz e Hilário, ela se pôs de joelho, né? Pedindo amparo, a proteção. E imediatamente Silas a levantou, disse que aqui não, nós somos irmãos. Nós estamos aqui para ajudar. E peço a você que reanime-te, porque você não está sozinha. A misericórdia divina é muito grande. Ele não abandona nenhum de nós, né? E o dever, eu anotei aqui, gente, só vou ler aqui rapidinho. O dever é uma bênção divina, na qual pagaremos caro a deserção. Ele quer mostrar para ela que ali ela não tem que se preocupar. Vai ser difícil para ela? Sim, mas mais difícil vai ser para Ildeu, porque ele tem débitos a serem sanados. E se ele não faz isso agora, vai chegar o momento em que ele vai fazer. E a partir disso aqui, gente, que surge o título do capítulo, né?
porque é um resgate interrompido. Essa vinda numa família, diante dos acontecimentos passados, foi dada a oportunidade a Eudeu de seguir em frente e reaver os seus débitos. E ele, nessa encarnação, ele voltou a fazer os mesmos erros, a cometer os mesmos erros. E a justiça divina ali entendeu que seria mais prudente interromper o resgate e deixar que ele vá se afastar dessa família. Depois, certamente ele vai contrair novos débitos, mas este aqui, ele não conseguiu consumar o assassinato. Então, o seu resgate foi interrompido, né? Aí Silas fala para ela, não lhes queira mal algum, muito pelo contrário, ore por ele. Olha só, né? É difícil você pedir para alguém que já está num sentimento de perda, de impotência, e você ainda pedir que ele tenha compaixão daquele espírito. Mas ela é digna disso, ela consegue, ela suporta, porque ela é um espírito de luz. E ali ele fala, não te lamentes, resigna-te e não temas. Ali ela pede, né, ela fica naturalmente receosa, porque com 3 filhos, a situação não é difícil, não é fácil. Tem a questão material, como que ela vai mantê-los? E ali ele fala, Silas, para mãos dignas, jamais faltará trabalho digno. É um conforto, um consolo para ela, né? E ali, a partir dali, outros espíritos que faziam parte da família de Marcela, né? Aparecem junto da equipe espiritual. Silas deixa a Marcela ali em processo de desdobramento junto com seus familiares, né? Para ela se sentir mais acolhida. E aí ficam os 3. Aí vem as indagações, né? É interessante que ao longo aí da discussão do livro, a gente percebe que Laro é extremamente curioso, ele não se contém às vezes em perguntar. André Luiz já é mais contido. Em momentos ele fala, não, a minha dúvida, ela pode se apresentar em outro momento, num momento mais oportuno. E aí, diante das indagações aí dos dois sobre o drama da família, né? Tem as citações, o Silas cita as citações aqui do apóstolo Mateus, né? E aí fala que o divórcio é compreensível como providência contra o crime, seja ele o assassínio ou o suicídio. É interessante isso aqui, né? É muito... A gente sente o amor, a compaixão divina, porque ele sabe que a gente ainda está num processo de caminhada pela lei do progresso. E às vezes ele fala, não, meu filho, aqui a gente vai dar uma pausa nas suas atividades, no seu comportamento, nos seus pensamentos, fica aqui estacionado. Você não vai regredir, você vai ficar paralisado ali, né, para o seu bem. Ainda que seja um espírito que não tem muito crédito, mas como ele é filho de Deus, Deus é amor puro. E ali o Silas fala que eles estão em processo de reajuste já há vários séculos, Eudeu e Marcela, né? E para vocês entenderem os sentimentos que pairam ali dentro da família, o ódio de Eudeu em relação ao Roberto, o apego em relação às filhas, na última encarnação, Eudeu e Marcela vieram como um casal. Eudeu, casado com Marcela numa vida anterior, também não conseguia ficar em casa, ficava no lar. E ele sentia necessidade de buscar aventuras amorosas, né? E não se continha. O que aconteceu? Ele largou o lar, deixou Marcela e se apaixonou. Se apaixonou não, ele começou a ter um relacionamento com uma outra mulher. Acabou casando com essa mulher. Essa mulher tinha uma irmã mais nova,
uma irmã que estava sob a sua tutela, né? E o que acontece? O Deu, vendo a irmãzinha mais nova, ele esperou ela crescer, e quando ela estava já com uma idade, a princípio, condizente ali com que, como é que eu vou falar? Ela já virou uma moça, ele não pensou duas vezes, largou a irmã mais velha, juntou-se com a mais nova, né? E ali, depois de saciado a sua vontade, o seu desejo, ele largou as duas irmãs. Ali no livro fala as filhas de um mesmo lar, para você ver o quão era baixo a moral de Judeu na vida passada. E ao invés dele se reajustar na presente encarnação, ele cometeu o mesmo erro. E nesse processo aí, em que ele saiu do lar, deixando Marcela para contrair novo matrimônio, Marcela ficou 5 anos sozinha, aguardando, né, o retorno dele. Só que chegou um momento em que ela falou, não, eu vou seguir minha vida, e acabou encontrando uma pessoa legal, uma pessoa de bem, honesta, trabalhadora, e acabou vivendo ali maritalmente. E o Deu, que já estava afastado das duas irmãs, essas duas foram para o caminho do meretrício. Ele, ainda novo, mas com o corpo já debilitado, ele pensa, não, eu vou retornar para o meu antigo lar para que ela me cuide de mim. E chegando lá, ele se depara com um lar cheio de amor. E ali os ciúmes vêm avassalador, né? E ele, infelizmente, ele não consegue se conter e acaba matando o companheiro de Marcela da vida passada. O companheiro de Marcela na vida passada era o Roberto, filho dela nessa existência. As duas irmãs que foram cooptadas, né, foram vítimas ali do desejo dele, simplesmente para saciar o desejo dele, retornaram na existência atual como as filhas. Daí aquela relação dele de amor, de afeto, né, por elas, e a algeriza pelo filho, porque ali ele sentia que ele tinha era o rival dele. E aqui embaixo tem uma passagem, né? Somos atraídos por determinadas almas e por determinadas questões. Nem sempre porque estimemos em sentido profundo, mas sim porque o passado a ela nos reúne, a fim de que por elas e com elas venhamos adquirir a experiência necessária à assimilação do verdadeiro amor e da verdadeira sabedoria. Isso aqui no contexto do novo quadro familiar, né? Então aqui deu para entender que eles, após o desencarne daquela família lá do assassinato, eles se reuniram no mundo espiritual, concordaram de que era necessário vir numa família, e a partir dali, principalmente o Deu, pagar sua dívida. Não sei se ele conseguiria pagar em uma existência, mas ali seria o início, né? E assim, gente, aqui, esse aqui é o finalzinho do capítulo, eu coloquei a busca do equilíbrio. O ação e reação, a gente às vezes pensa somente na ação negativa, vai ter uma reação para equilibrar isso. Sim, na maioria das vezes. Mas para espíritos evoluídos, ação e reação se faz presente também, mas a diferença é que você age no bem e vai colher bem, né? Não tem como você plantar mamão, colher uva. Você colhe o que planta. E quando a gente já está num nível de consciência elevado, já tem um entendimento de tudo isso, você só vai praticar o bem. E como reação vai colher o bem. Aí aqui Silas fala, embora estejamos todos uns diante dos outros, em processo reparador de culpas recíprocas, em verdade, antes de tudo, somos devedores da lei em nossas consciências, né?
é a consciência que clama em nosso íntimo para que sejamos, para que reparemos nossos débitos. Não é a quem foi agredido que quer o seu pagamento da dívida. Não, é você mesmo, no seu íntimo. Ainda que a gente não consiga enxergar, é a nossa consciência que pede o equilíbrio, a busca do equilíbrio. Pessoal, eu não sei aí como é que tá, são 9h10. Esse capítulo 15, ele é mais curtinho, né? O título dele é Anotações Oportunas. E também está relacionado ao drama ali, envolver o drama de Ildeu e Marcela. Novamente, Hilário ali nas suas dúvidas, né? E ele chega a Hilário e questiona se o caso ali de Roberto, o filho, e Marcela não seria um autêntico caso de complexo de Édipo. Desde sempre eu entendi ali que o complexo de Édipo era uma relação excessiva de um filho em relação à sua mãe, a ponto de ele sentir ciúme, o filho sentir ciúme do pai em relação à mãe. É algo um pouco, não sei se eu estou certo, mas eu vou falar a minha opinião, seria algo doentio, né? Só que Silas, ele responde que Sigmund Freud, ele foi um excelente médico, né? E se ele tivesse ido para descambado ali para descerrado uma porta aos estudos da lei da reencarnação, ele atingiria a culminâncias do espírito, né? Ele era um estudioso, ninguém pode negar. Ele é um doutor da psicanálise. Só que ali ele se prendeu os seus estudos apenas na ciência. Além da ciência ali ele não foi, né? E aqui ele fala que tanto Marcelo e Roberta, nessa existência como na condição de filho e mãe, acontecia também com Ildeu e suas filhas. Em vidas passadas eles tiveram aquela história, desencarnaram e encarnaram nessa vida. As simpatias, os desafetos voltaram nessa existência. Então você colocar essa relação entre Marcela e Roberto apenas na questão, no paradigma sexual, é muito pouco, é muito aquém. Aqui a gente já está vendo com outros olhos, né? Existe sim essa parte sexual, mas não no caso aqui em questão, pelo menos no meu entendimento, não é o principal, e sim o afeto de vidas passadas. Para você ver que esse médico ele estava tão arraigado à questão da ciência, que tem uma frase aqui dele, eu vi essa frase fazendo uma citação dele em várias fontes, né? Ele fala que nossa ciência não é uma ilusão. Ilusão seria imaginar que aquilo que a ciência não nos pode dar, podemos conseguir em outro lugar. Ou seja, a ciência é tudo. Se a ciência não tem resposta, é porque não tem resposta. E isso é uma visão extremamente assim, limitada, porque a gente sabe de uma gama de conhecimentos, né? Na verdade, a vida mesma, ela está no plano espiritual. Aqui nós estamos materialmente corporificados, mas é uma passagem. É por isso que ele fala, se ele tivesse descerrado a porta da lei da reencarnação, Sigmund Freud seria o cara, né? O médico. E aqui tem criação, vida e sexo são temas que se identificam essencialmente entre si, perdendo-se em suas origens no seio da sabedoria divina. Por isso estamos longe de padronizá-los em definições técnicas inamovíveis. Ou seja, querer dar nome técnico a tudo não se compreende isso, é incompreensível. Não podemos, dessa forma, limitar também as loucuras humanas à função do sexo. O sexo, gente, não é, né? Vocês sabem, não é uma coisa ruim. É uma obra divina. A questão é que nós, assim, espíritos encarnados, a gente às vezes
se vale da energia sexual como fonte de prazer e esquecemos do que é importante. É necessário o sexo, né? Entre os casais, na vida, na questão da reprodução, enfim. Agora, o excesso disso é que trazem as deturpações aí. Novamente, Hilário, o questionador, né, ele fala assim: semelhante argumentação dá-nos a entender que a força sexual não se destina simplesmente a gerar filhos. Sim, poxa, isso aí seria algo bem elementar, a ponto de André Luiz ali achar que era desnecessário, porque Silas estava fazendo todo um discurso e ele interrompe. É interessante, desculpa se vocês não concordarem, mas foi a minha interpretação ali, lendo, de que André não gostou muito dessa interrupção e dessa pergunta, né, do Hilário. Silas, né, já generoso, gentil, ele fala, Silas, de maneira gentil, externa, que é vulgar a fixação do magno assunto no equipamento genital do homem e da mulher. É muito pouco você querer justificar determinados comportamentos, né, apenas no equipamento genital, na parte orgânica. Contudo, é preciso não esquecer que mencionamos o sexo como força de amor nas bases da vida, totalizando a glória da criação. Aqui, pessoal, tem outros questionamentos, né, pairam ali sobre o crime passional e a inversão sexual. E Hilário, ele fala a questão do crime passional. E a gente sabe que é algo extremamente cotidiano, infelizmente. Uma das formas do crime passional se estabelecer é através dos abusos das faculdades sexuais, né? Além do abuso da faculdade sexual, também tem a questão de ordem afetiva, de você achar que o parceiro ou a parceira é seu, e a partir dali você não consegue liberar a pessoa. Se ela não está comigo, né, não vai ficar com ninguém. Aí vem a questão do crime passional. E quando você entra em tormentos em regiões infernais, é uma parcela da consequência, né? Além disso, moléstias e monstruosidades quando ensombram a vida terrestre. Ou seja, nas encarnações posteriores, a agressão que ele desferiu a outra pessoa, né, no seu parceiro ou parceira, ele vai sentir de uma forma direta ou indireta. Aqui tem uma citação, que todo aquele que comete o mal, ele é escravo do mal. É natural. Você colhe o que planta. E outro questionamento de Hilário é acerca da inversão sexual. E Silas ali, já querendo encerrar o assunto, né, ele já falou rapidamente que é esperado que quando o espírito acentuadamente feminino, masculino, se demore séculos e séculos nas linhas evolutivas. Ou seja, em encarnações passadas eu vim como homem, na próxima como homem, e assim vai. É difícil você, de uma hora para outra, inverter. Às vezes é difícil para o espírito assimilar, porque até então ele estava acostumado a encarnar num órgão no sexo masculino ou feminino, né? Mas também há casos de espíritos mais evoluídos, aqueles espíritos que não tinham necessidade de vir reencarnados, mas para uma prova, uma missão redentora, aí eles aceitam, eles pedem para vir em sexo oposto ao que eles estavam acostumados a vir em momentos anteriores. Mas isso aí já é um outro nível de entendimento, né? A ponto de, não, eu quero vir de uma forma em outro sexo, porque isso aí já tira na encarnação que ele assumiu a questão do sexo. Ele consegue aproveitar as suas potencialidades para outra vertente. Entendeu? Não sei se vocês entenderam, mas essa aí foi uma explicação que o Silas deu em relação à inversão sexual do espírito. Hilário, novamente, o que dizer de casais que evitam filhos e se vale de anticoncepcionais?
Silas disse: se não descambam para a delinquência do aborto, na maioria das vezes são trabalhadores desprevenidos que preferem poupar o suor a fome de reconforto imediatista. É uma opção, né? É o livre-arbítrio de casais que tinham um projeto de estarem juntos, terem filhos, mas estão encarnados, vêm outros desejos, né? Talvez a forma um pouco egoísta de atender apenas seus anseios, esquecendo do compromisso estabelecido na vida espiritual. Eu, como pai, depois que você se torna pai, eu não cogito uma vida sem, no meu caso, minhas filhas, né? O que eu sou hoje é em função delas. É difícil explicar isso, os pais entendem. E aquela pessoa que não se permite ser pai ou mãe, achando que vai dar trabalho, dá trabalho, muito trabalho. Ainda mais nesses dias atuais em quarentena, que você tem que se desdobrar, esse assunto aqui é extremamente coerente com nossos dias. A gente está mais presente aqui no seio familiar, problemas, desajustes vão aparecer com mais intensidade, e a gente percebe também que muitos casais se desfazem, né? A violência doméstica também tem aumentado, mas a alegria de você ter o filho, a filha, isso não tem preço. É algo que a gente percebe a bênção que é. Deus nos concede espíritos na forma de filhos para nosso melhoramento. E aqui a gente tem que pôr a nossa parcela de responsabilidade, né, na criação dos filhos, e perceber que os filhos têm muita coisa a nos ensinar, porque são espíritos, né, às vezes muito mais adiantados que nós. Estão aqui nessa configuração familiar para nos melhorar. E no meu caso eu tenho certeza disso, tá? Elas são minha inspiração e me fazem bem. Não é à toa que eu busco isso aqui, um entendimento maior, muito em função delas, né? E pensando no macro, isso vai refletir na vida social, né? Enfim, hoje, aliás, agora o último questionamento, né? O Hilário pergunta a Silas o aborto provocado. Ele já foi mais direto, né? Ele fala que é uma falta gravíssima. Trata-se de um infanticídio confesso, né? Você retirar do ventre ali da mãe, você interromper uma gestação, e isso aí vai provocar na mãe que cometeu ou que permitiu que se fizesse o aborto, né? Ela vai sentir muito nas próximas encarnações ou na atual também. E normalmente acontecem alterações deprimentes no centro genésico e outras mais alterações. É algo que você corta o fluxo da vida, né? Da lei do progresso. E é uma falha muito grave. Bem, pessoal, acho que eu demorei muito. Eram só 2 capítulos relativamente pequenos, mas eu não consegui ser mais conciso, né? Objetivo. Eu coloquei essa imagem aí dessa árvore porque quando eu fiz minha especialização, eu tinha uma colega da especialização que ela era descendente de japonesa. A mãe morava no Japão e ela fazia especialização. A gente fazia lá em Brasília. E ela falava que a mãe dela tinha um ditado que sempre falava para a filha, né? Que cada um tem a sombra que merece. E quando ela falou isso para mim, eu me apeguei muito a essa citação, porque eu acho ela muito coerente. Eu imagino que a cada um de nós é dado uma sementinha, né? Um regador que seja, e a gente tem que plantar. Alguns jogam a semente, não se importa. Alguns jogam, mas esquece de regar, joga em algum lugar. Outros já são mais cuidadosos, rega um pouquinho. Outros vão
aplicando mais coisas em benefício daquela sementinha, né? E a partir da sua dedicação, essa árvore vai te proporcionar uma sombra extensa. E naturalmente aqui eu vislumbro lá no final uma árvore frondosa, né? E para finalizar, eu tenho só que agradecer a todos vocês, porque hoje vocês me permitiram regar um pouquinho a minha plantinha ali, a minha sementinha. Estamos todos nós aqui muito felizes de ter ficado esse tempo todo aqui. O Reginaldo quer falar algo. Palavra, pode falar, Reginaldo. Primeiramente, boa noite. Estou encantado com a palavra que o Gustavo nos deu hoje, principalmente o porquê, Gustavo, só complementando o gancho dessa árvore tão maravilhosa que cada um pode construir na sua jornada. Nós também não podemos esquecer do deserto que é necessário a gente enfrentar. E quando a gente enfrenta esse deserto, pegando o capítulo 14 que você particularmente me ofereceu, é nós ficarmos desnudos de todas as vaidades, paredes, e não esquecermos de que, indubitavelmente, nós nunca estivemos sozinhos, nós nunca deixamos de ter a nossa companhia. Essa companhia maior vem do nosso Pai, do nosso Deus. E por que isso? Porque muitas escolhas quanto a espíritos imperfeitos aqui que somos, nós depositamos todas as nossas expectativas apenas nas nossas imperfeições, esquecendo daquele que nunca se afastou da gente. E quando você pega a Marcela, que faz uma prece tão bonita, e aquele instante ela faz a entrega dela para o seu deserto íntimo, eu me recordo do livro do Rossandro Klinger, que fala a respeito que é necessário nós enfrentarmos o nosso deserto, não pela dor, porque a dor, particularmente, ela vem como um ponto de despertar. E talvez aqui a gente não consiga compreender essa intensidade por não enxergar, por ter medo, por não ter suporte. Então, para conquistar essa árvore estrondosa, você pode ter certeza que muitos de nós aqui já estamos passando pelo nosso deserto íntimo. Muito obrigado pelo que você falou. Eu que agradeço. Eu vou completar pegando o gancho dos dois aí, que eu acho que mesmo no deserto, Reginaldo, a gente já tinha semente. Eu achei essa história lindíssima, Gustavo. Vou pedir autorização para replicá-la. E eu fiquei muito emocionada. Eu acho que se a gente lembrar que mesmo no deserto a gente tem essa semente na mão, a gente segue, né? Ah, sim. Com certeza. Então, eu gostaria de falar bem rapidinho também, ouvindo essas pessoas jovens, bonitas, né? Envolvidas assim, nesse estudo nosso, nesse grupo. Assim. É muito bonito isso, gente. Bacana, muito interessante. Quando no início da tua apresentação, você colocou aquelas 3 visões da ação e reação. A visão da física, a visão do direito e a visão do espiritismo. Porque um dia, eu já brinquei muito com isso. Se André Luiz viesse perguntar para mim o título desse livro, eu diria causa e efeito. Porque nós vemos, o espírita vê como lei de causa e efeito, que é diferente da lei de ação e reação. É uma reação a algo que acontece, mas é diferente. E a gente vai ver mais adiante, nos capítulos seguintes, nós vamos ver bem quando acontece essa reação totalmente diferente daquilo que a gente esperaria que acontecesse. Então, eu achei bacana, porque eu senti, Gustavo, que você teve essa mesma ideia que eu. É a mesma coisa não sendo, não é verdade? Você tinha falado isso no momento anterior, que se fosse para você escolher, você escolheria ali, né, lei de causa e efeito. E eu também, porque para mim me soa melhor, é mais... Né? Mas quem sou eu? Né? Quem sou eu também, né, Gustavo? Como